Olá, meu nome é Rubens Múzio. Nós estamos numa série sobre fé cristã, tratando sobre fé não apenas como crenças, doutrinas, análises da nossa intelectualidade, mas essa fé que evolui, que cresce, que amadurece com elementos também emocionais, elementos relacionais, elementos afetivos, interiores da nossa espiritualidade. As doutrinas que nós temos podem, devem se transformar. Portanto, essa fé cristã não é meramente crença intelectual. Um texto fundamental para a nossa análise da fé cristã é o texto clássico de Paulo em Romanos capítulo 5, justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Perdão, justiça estão no cerne de toda essa fé cristã, essa fé que justifica. É um ato, quando a gente pensa em justificação, como sendo um ato instantâneo de Deus, um ato dadivoso, gracioso por parte do Deus Altíssimo, que Ele nos considera perdoados. Já falamos sobre perdão no outro vídeo e agora queremos tratar mais do tema da justiça. Somos declarados justos na presença de Deus. Perdão e justiça são duas palavras-chave, dois ingredientes fundamentais nessa doutrina teológica da justificação pela fé, que é central no meio cristão, protestante e evangélico, especialmente. Assista esse vídeo, inscreva-se e participe do meu canal. Como seria possível Deus declarar você e eu justas? Como é que isso se aplica à nossa vida? Quando a gente se refere, por exemplo, a essa justificação pela fé, a gente logo pensa no grande patriarca Abraão, que foi conhecido inclusive nos textos sagrados como o pai da fé. O apóstolo Paulo salienta isso em Romanos capítulo 4, verso 3, que é um comentário que ele faz de Gênesis, do primeiro livro do Velho Testamento, capítulo 15, Gênesis 15, em que Abraão creu em Deus, confiou em Deus e isso lhe foi imputado, creditado para a justiça. É a expressão que Paulo utiliza em Romanos capítulo 4. Isso quer dizer que Abraão, nas interpretações teológicas, isso significa para nós teólogos que Abraão obteve a justiça de Deus. Foi doado, foi uma dádiva para ele, não merecida, mas foi algo concedido livremente para ele. Então, nesse sentido, acreditar como justiça do texto refere-se a uma dádiva gratuita, não por merecimento próprio, mas não porque nós façamos coisas, não é porque nós trabalhamos para receber essa justiça, não é porque nós mereçamos, longe de justificar as pessoas, justificar o ser humano por ser piedoso, por ser espiritual, por ser uma pessoa pura, santa, mas é justificar apesar daquilo que nós somos, justificar simplesmente pelo que nós somos como seres humanos, independentemente das nossas boas ou más obras. O termo justificar, nas suas variações diversas, quando a gente analisa os textos sagrados, tanto do hebraico, a língua escrita no Novo Testamento, quanto do grego no Novo Testamento, traz um sentido realmente de ser declarado, uma pessoa estar de acordo com as exigências da lei. Então Deus atribui, ou melhor, acredita a justiça de Cristo, de Jesus Cristo, à nossa vida, a nossa, vamos usar essa expressão, a nossa conta de dívidas, conta devedora. A justificação, portanto, inclui esse elemento que nós utilizamos na teologia de Paulo como simplesmente uma declaração legal da parte de Deus. É claro que não é somente isso, mas ela traz esse elemento simbólico de algo que é declarado legalmente perante Deus como sendo justo. Não porque eu recebo um crédito perante Deus pelos meus próprios méritos, pelo meu próprio valor, não é uma recompensa que me tira do vermelho pela quantidade de esforço, de dedicação espiritual, de lágrimas dedicadas, de conscientização simplesmente, ou talvez daquela conscientização tardia das bobagens que a gente faz na infância, na juventude. Então, quando a gente é velho, quando a gente é idoso, a gente começa a se sentir mais piedoso, mais carente de Deus, frequenta igreja, e simplesmente porque nós queremos sair do vermelho, não queremos nos sentir culpados
diante das nossas memórias pesadas, ações erradas cometidas na vida. Mas sim quando a gente pensa na teologia protestante, evangélica, a justificação é um ato judicial, na verdade, uma decisão pela qual Deus chega para o ser humano, para o homem, para a mulher e fala: olha, você não tem culpa diante de mim. Então Deus nos declara livres de toda condenação que os mandamentos, que os comandos, que a lei fala como penalidade. A gente vive debaixo de leis e normas sociais, então a gente acha que é assim também que a nossa relação com o Altíssimo, com o Eterno, funciona. Deus, na verdade, libera-nos disso, não é uma mudança real na nossa natureza, na nossa essência. Nós frequentemente vivemos sem mudar muitas coisas, inicialmente, mas há uma mudança no nosso estado, na nossa situação. Aquela conta, talvez de débito, aquela conta devedora, não é apagada por esforço, por sacrifício, por sofrimento, pela dedicação, pelos cultos, pelas 7 semanas de oração, pelas 24 vezes que você vai na igreja, por todo domingo frequentar uma comunidade. Não é um reconhecimento simplesmente das nossas falhas éticas, não é um resultado de boas intenções morais, não significa uma consciência social mais aguçada. Isso pode vir, em consequência, frequentemente vem uma consciência maior com o nosso planeta Terra, aquela ONG social, nem aquela igreja, com vistas a um desenvolvimento mais sustentável da comunidade. Não é algo que você tenha feito. E, na verdade, os termos teológicos das Escrituras, dos textos sagrados, rejeitam frequentemente esse esforço, esse sacrifício humano como ato de justiça, de reparação perante Deus. Mas, na verdade, é receber da graça, receber da misericórdia, do amor dele, simplesmente abraçar esse amor como sendo o lastro que garante a nossa relação com Deus. Capítulo 3 de Tito, o apóstolo Paulo fala claramente sobre isso. Não é virtude de obras de justiça que nós houvéssemos feito, mas segundo a misericórdia do Criador, que nos salva, mediante a limpeza, o lavar da nossa alma, das nossas culpas e sentimentos ruins, pela presença, pela renovação do Espírito Santo que Deus derramou em nossa alma por meio de Jesus Cristo. Então, assim, Paulo fala, nós somos justificados pela graça. Somos feitos herdeiros, adotados, recebidos como filhos e filhas de Deus. A aceitação, então, como justo, não significa que Deus aceite nossas ações como sendo simplesmente obras que justifiquem a nossa vida, que causem em si mesmo limpeza da nossa culpa. Não, mas é algo dadivoso que vem em Jesus Cristo, a pessoa de Cristo, a pessoa de Jesus se entregando por nós, doando-se a si mesmo numa cruz em Jerusalém. Esse ato histórico, esse fato histórico, simboliza também o reconhecimento de que o próprio Deus se entrega, se sacrifica por nós. O trabalho é de Deus, não nosso, do começo ao fim. Qual é o papel da fé, então, dentro dessa equação teológica doutrinária da justificação? Quando nós citamos, então, Romanos capítulo 5, a expressão justificados pela fé, ela leva-nos a pensar que talvez fé seja a causa. Mas será que fé é causa ou é canal? Será que é a condição ou é um instrumento? É a garantia de que nós somos salvos ou é simplesmente o edifício no qual nós vamos construindo a nossa vida? Vivemos pela fé, somos salvos pela fé, andamos pela fé, andamos como algo que recebemos de Deus. Não simplesmente, como eu já falei, crenças intelectuais, mas algo que move a nossa alma no dia a dia, numa jornada de fé. E, portanto, nós falamos que a vida cristã é uma jornada de fé, uma fé cristã no dia a dia. Eu quero trazer para vocês o exemplo de Martinho Lutero, o iniciador de um movimento revolucionário durante o final da Idade Média, no início da Era Moderna. Ele ingressa num mosteiro agostiniano, na Alemanha, semanas após passar uma grande tempestade, sentir medo da morte e perceber os raios ao redor dele e a sensação de inferno. Ele se promete, então, ele se consagra a Santa Ana para se tornar um monge. Então ele entra naquele mosteiro
E na celebração da primeira missa, em que ele já está à frente daquela comunidade, participando como um estudante, um noviço, ele experimenta de uma forma esmagadora a presença de Deus e aquilo misturado com a sua culpa, com sua dor, com seu sofrimento interior, a presença de um Deus que talvez desejasse acertar contas com ele. E na época, ele supunha que talvez as boas obras, as ações, a participação diária nos encontros, nas missas, nas cerimônias do mosteiro, iriam trazer liberdade para sua alma, trazer paz ao seu coração. E ele então se esforça para ser um monge perfeito, né? Leva uma vida pura, procura controlar todos aqueles desejos do seu corpo, desejos da sua carne, né? Desejos sexuais. E ele frequentemente está confessando seus pecados a Deus, porque ele não encontra paz, ele não encontra uma tranquilidade na sua alma. E tem muito medo de que os seus pecados, as suas obras, fossem destruí-lo na presença de Deus e o levassem para o inferno. Então ele repassa cada vez mais essas ações, pensamentos, e tenta viver uma vida digna, justa, pura, mas não consegue. Há uma sensação muito forte de medo, de culpa dentro da sua alma. Por mais que ele se esforçasse, ele descobre que tudo aquilo estava levando ele a uma vida muito triste, muito angustiada, de muito sofrimento, de muito mal-estar interior. Mas em 1515, ele está dando aula, ele é professor da Universidade de Wittenberg, na Alemanha, estudando o livro teológico de Romanos, a obra clássica de Paulo aos Romanos. E no primeiro capítulo, logo no início dessa análise dos textos sagrados, do grego original, da história do contexto dessa obra, Lutero percebe a resposta de Paulo em Romanos capítulo 1, versículo 17. A justiça de Deus se revela no Evangelho, na pessoa de Jesus, de fé em fé. E aí Paulo aplica de forma diferente o texto do Antigo Testamento, dizendo agora, o justo viverá por fé. O justo viverá por fé. Isso em Paulo não veio simplesmente a desvendar e trazer um eureka para a sua vida. O justo viverá por fé passa a ser uma análise, uma luta profunda, uma meditação, uma reflexão profunda. O que ele quer dizer isso? Como é que a justiça de Deus se revela no Evangelho? E no Evangelho significa em Jesus Cristo. Como é que a justiça de Deus se revela, se manifesta em Jesus Cristo? E aí ele percebe então que essa frase justiça de Deus precisava de mais reflexão, meditação. E na verdade, o que ele procura compreender é como é que a justiça de Deus se revelaria no Evangelho. Finalmente, para ele percebe que isso quer dizer que a justiça de Deus é doada no Evangelho, é presenteada a todos nós por amor, é a adoção nossa como filhos e filhas de Deus. Em Jesus Cristo, as portas do céu se abrem para nós, as portas da paz na nossa alma, da diluição daquela culpa, desaparecimento daquela sensação de peso na alma, de infelicidade pode desaparecer. Lutero descreve esse momento na sua vida com uma experiência muito profunda. Ele fala o seguinte: eu senti que havia nascido de novo, as portas do paraíso me haviam sido abertas e as escrituras sagradas todos tiveram um novo sentido. A partir de então, essa frase de Lutero, a justiça de Deus, não mais lhe encheu de preocupação, de ódio, de culpa, de raiva, mas se torna a virtude do amor, a doce virtude de um grande amor, do grande amor de Deus pelo coração humano. Então você percebe que na verdade, nessa relação com Deus, a fé que justifica é muito importante. Você olha também o texto de Hebreus, capítulo 11, em que o escritor faz um catálogo histórico de todos vários daqueles homens e mulheres sábios e santos do passado, descritos na história, por exemplo, de Abraão, Gideão, Moisés, José, Sansão, Samuel, Davi e muitos outros. E muitos outros que representam eu e você, que apesar da sua humanidade, das suas fraquezas, da sua vulnerabilidade, das suas inseguranças, angústias, o texto fala que pela fé, em Abraão 11, eles conquistaram reinos, praticaram justiça e, usando a simbologia do Antigo Testamento, fecharam a boca de leões, por exemplo, se referindo a Sansão, extinguiram a fúria das chamas. Olha que linguagem poética bonita, escaparam das espadas, foram poderosos em batalhas e assim por diante, refletindo
os fatos, conquistas, vitórias que cada um de nós tem em nossa vida. Grandes atos, então, são posicionados dentro de um sistema de vida alicerçado na fé, pela fé, pela fé. Obras são realizadas pela fé. Não são elogiadas por si mesmo, não são elas mérito para nós, mas a fé, na verdade, em pessoas que são frágeis, falhas, humanas. E o texto de Hebreus 11 continua dizendo isso, que muitos cristãos sábios na história vão experimentando reveses, vicissitudes, perdas, fracassos, sofrimentos. O texto vai descrevendo que muitos são aprisionados, muitos foram torturados. E na história da igreja você percebe inúmeras pessoas que foram empobrecidas, perseguidas, que sofrem. Então não é uma vida de falta de fé. Não há menção na vida desses homens e mulheres de boas obras, nem seus desvios morais, das suas impurezas ou inseguranças, ou antagonismos emocionais, psíquicos, a sua incapacidade relacional. Simplesmente pela fé eles foram recebidos, foram amados, foram aceitos como filhos e filhas de Deus. Então a fé, ela é um conduíte, ela não é uma causa, ela é um canal. A gente fala de fé, a consciência de que nós estamos na presença de Deus. Fé não se expressa então como uma causa, mas um canal. Nós não somos salvos por acreditar, mas pelo acreditar. Nós somos justificados pela fé, não justificados por falta de fé, nem por causa da fé. A diferença entre essas duas posições teológicas é crucial, porque nós vivemos em tempo em que isso tem sido distorcido frequentemente. Eu me lembro da dolorosa crise familiar que nós tivemos há cerca de 3 décadas atrás, quando uma tia querida, frequentadora de igreja, uma mulher piedosa, uma mulher amorosa, uma tia querida, faleceu de um câncer fulminante, avassalador, que causou muito sofrimento para a sua vida, para o seu corpo, e que destruíra rapidamente o seu corpo. O pastor, o líder daquela igreja, na sua insensatez, na sua loucura religiosa, ele afirmou publicamente, depois do funeral, que faltava fé para minha tia e que por causa da falta de fé, ela não foi curada. Então essa fé, ferramenta milagrosa, gera prestígio nos púlpitos, na mídia, gera ansiedade entre muitos cristãos, religiosos e nos púlpitos das comunidades. Nos nossos sermões, nas mensagens, ela se torna uma fé presunçosa, uma fé arrogante, uma fé carnal que não tem nada a ver com o evangelho. É um pseudo-evangelho. Nas entrelinhas ele apregou, ele declara que você tem que ter fé, quanto maior a sua fé, mais resultados você obterá. E assim você continua a ser o ator central nos eventos religiosos. E os líderes religiosos se tornam as peças mais importantes para te ajudar. E naquela autoajuda das suas palestras motivacionais, se pratica corretamente, se você praticar corretamente os 7 passos, os 12 segredos do sucesso, aquelas 7 semanas de oração, se você tocar no objeto sagrado, se você simplesmente usar aquela frase premeditada ou simplesmente copiar aquela cerimônia que é semi-paganizada, que é um paganismo, depende de você mesmo, da sua quantidade de fé, acumulada das suas emoções religiosas, daquele evento bonito, uma música vocacional, uma orquestra bonita, um som de fundo, um grande painel LED na frente, e aquilo te anima, te fortalece e acha que você é uma pessoa melhor por causa da sua decisão pessoal. Essa doutrina da fé é espantosamente vulnerável, tem sido distorcida, porque nós, seres humanos, somos naturalmente propensos a acreditar que nossas decisões, nossa ação, nossas obras vão nos trazer crédito diante de Deus. As pessoas se ressentem ao pensar que elas dependem plenamente do eterno, que elas sejam insignificantes, pequenas demais diante da grandeza do universo, da salvação eterna, da presença de Deus. Ouça o apóstolo Paulo: temos crido em Cristo para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não pelas nossas obras, não por ações humanas, porque ninguém pode ser justificado pelas suas próprias ações. Paulo fala isso em Gálatas capítulo 2. Então essa distorção faz com que frequentemente a gente esqueça
que ser amado, justificado, recebido como filho é uma graça, é um presente de Deus. Ela não é, a nossa fé então não é a causa, é um canal por meio dos quais nós recebemos os benefícios de Deus. O significado então da expressão pela fé, eu quero deixar muito claro isso, no original grego inclusive, é muito mais sensato falar sobre uma condução, um meio, e não uma condição para a salvação. A condição denota esse esforço, essa capacidade humana. A condição demonstra que é a obra de Jesus Cristo, é a presença de Deus na alma, é a presença do Espírito dentro de nós que faz diferença. A justificação graciosa de Deus é confirmada pela fé. A justiça de Cristo, então, é o sustentáculo da nossa justificação. O caminho da salvação, gente, é um caminho de fé, simplesmente porque é pela fé que essa exclusividade do amor, da graça de Deus é reconhecida. A fé não é competidora, então, com a graça, com o amor, mas é um presente que nós recebemos de Deus que a gente reconhece. A fé, então, finaliza-se em Jesus Cristo, na sua vinda, na sua vida, na sua morte, na cruz, na Páscoa, no sacrifício. A essência, portanto, é abrir mão dos nossos próprios valores que se justificam e que frequentemente eles causam essa sensação de culpa. Nós achamos que podemos ter mérito em nós mesmos, podemos nós mesmos alcançar uma vida espiritual melhor. A fé não justifica, então, como uma qualidade especial. A fé não é melhor do que outras virtudes. A nossa espiritualidade se abre quando a gente abre mão dessa atitude superior, esse sentimento mais importante de que as nossas ações externas, ou de que Deus dá crédito àquela fezinha que a gente faz, nossa capacidade que temos de crer. Deus nos dá de presente seu amor. Deus nos presenteia com a sua justiça, com a sua graça. Fé não é um atributo, então, que qualifica você para ser alguém superior ou mais perfeito. A fé é um instrumento, não uma condição. Como afirma João Calvino, a fé justifica apenas o sentido de nos introduzir à participação da justiça de Cristo. Ela simplesmente nos abre a vencer a descrença, não como esforço pessoal, uma energia interior, mas algo que vem de Deus. É trágico, é muito trágico, quando a gente vive achando que a salvação nossa dependeria do vigor espiritual, da nossa energia interior. É muito trágico a gente não olhar simplesmente para o Pai do céu, esse Pai eterno, altíssimo, e simplesmente reconhecer que Ele é bom, que Ele é amoroso, que Ele é bondoso, que Ele é misericordioso com a gente. A Bíblia fala, é um Deus que nos ama, é um Deus que nos ama. E portanto, concluindo, fé não é obra, nem um mérito, nem um esforço, mas ao cessar de todo aquele esforço pessoal nosso, de que nós vamos resolver nossa culpa, nosso mal interior, nossa angústia, nossa falta de aceitação frequentemente com quem somos, simplesmente com esforço humano, o esforço nosso de olhar para dentro. Não, é um reconhecer também a presença de Deus, do amor, da bondade dele, como um Pai perfeito, como um Pai que tem um coração maternal maravilhoso, que nos ama, que nos justifica. Então, nesse contexto, a palavra justificados pela fé é importante. E é justificados pela fé em Jesus Cristo. No próximo vídeo nós vamos falar sobre essa fé inseparável do objeto da fé que é Jesus. Falar da fé como uma condição é usar uma expressão ambígua que precisa ser evitada. Nós recebemos Jesus, nós vivemos em Cristo. É Jesus Cristo que vem até nós, é Jesus Cristo que nos ama, que nos recebe. Ele representa a pessoa de Deus no meio da humanidade, entre nós, seres humanos.